Agora vamos falar um pouco sobre os tipos e técnicas da bolometria de complexação. A mais comum é a chamada técnica direta. Na técnica direta, a solução que contém o íon metálico a se determinar, depois de você adequar o pH com o tamponamento, ela é titulada diretamente com a solução padrão de EDTA. E no ponto de equivalência, a quantidade do metal igual à quantidade do EDTA. Então, esse aqui é o método direto. Só para lembrar, você pode substituir como concentração é mol por volume. O mol pode ser concentração vezes volume. Como o número de mol é massa sobre massa molecular, então você pode substituir ou por massa sobre massa molecular ou com concentração vezes volume. Lembrando, que se você for trabalhar com massa, o volume deve ser sempre em litros, não pode esquecer. No caso da titulação de retorno, quando você não consegue fazer uma titulação direta, você utiliza a técnica de titulação de retorno. Como ela funciona? Você adiciona um excesso de solução padrão de EDTA, tampona o pH do jeito que você quer e depois titula o excesso de EDTA com uma solução de sulfato de zinco. Então, por exemplo, eu tenho um metal em solução, vou chamar metal linha, eu coloco um excesso de EDTA, esse EDTA ele complexa com esse metal primeiro, então vai haver a formação do complexo, tem esse M aqui não. Esse primeiro metal que eu chamei de linha, ele vai formar um complexo com EDTA, então aqui vou tirar a carga aqui, colocar aqui fora, N+. Então vai ter um metal linha complexado. O excesso do EDTA, o excesso de EDTA, você titula com uma solução de sulfato de zinco, com o indicador apropriado. Então, qual a reação que vai acontecer? O zinco vai reagir com EDTA, formando o complexo zinco-EDTA. Dependendo do tampão, pode ter a carga aqui positiva ou não, vai depender do tampão que você utilizar, do pH que você vai utilizar. Então, como funciona mesmo no ponto de equivalência? No ponto de equivalência, a quantidade de EDTA que eu adicionei, uma parte dela reagiu com o primeiro metal e a outra parte reagiu com o sulfato de zinco. Então, esse método indireto ou chamado titulação de retorno. Em algumas situações, em vez de titular pela titulação de retorno, é preferível você usar a técnica de substituição. O que é isso? A solução que contém o íon metálico que você quer determinar é tratada com excesso do complexo magnésio-EDTA. E como o complexo metal que você quer determinar ele é mais estável do que o metal o Mg-EDTA, ele libera a quantidade equivalente do magnésio. O que eu estou falando? Então você tem o metal que você quer determinar. Então você tem o metal que você quer determinar. Você adiciona uma quantidade conhecida de magnésio EDTA, ou seja, o volume de uma concentração conhecida do magnésio EDTA.
Como o complexo metal que você quer trabalhar, ele é mais estável, então forma o metal EDTA e libera o magnésio. Então o magnésio, ele é liberado. Se ele é liberado, você titula esse magnésio com EDTA. Então você faz por substituição. A quantidade que eu tenho de MgDTA e a quantidade de EDTA que eu gastei para titular o magnésio que foi substituído pelo metal. Então, se eu fizer a titulação do magnésio no ponto de equivalência, nesta parte aqui, ou seja, o magnésio que foi liberado, se eu substituir aqui por concentração volume do EDTA que eu tenho a quantidade em mols. E como aqui a quantidade em mols é de 1 para 1, então a quantidade em mols do magnésio vai ser igual à quantidade em mols do metal que eu fiz a minha adição de excesso de EDTA. Então eu consigo determinar por substituição o valor aqui da quantidade de metal do meu interesse. A titulação alcalinimétrica é o seguinte: você trata uma solução que contém seu íon metálico com uma solução de sódio EDTA. E essa complexação do EDTA com o metal libera H+. Então, ó, eu tenho o metal de interesse, eu vou titular, só que com bastante cuidado em relação ao pH. Então ele vai reagir, eu sei que a forma do EDTA é essa, lembra lá dos K1, K2, K3 do EDTA? Então, quando essa reação acontece, formando o complexo metal EDTA, nesse caso aqui, a fórmula final vai ser 4 menos N negativo, ou seja, vai depender da carga, né, do metal. Isso daqui vai liberar 2H+. Então, se libera 2H+, eu posso titular esse H+, usando uma solução básica. E aí eu tenho a proporção. Se eu tenho, através da titulação, a quantidade de H+, é a quantidade de OH- no meu ponto de equivalência, eu consigo relacionar isso aqui com o metal do meu interesse. Nesse caso é de 1 para 2, então se eu tenho a quantidade de H+ a partir da titulação, eu consigo ter a quantidade em milimol do metal. Se eu tenho a quantidade de milimol e tenho o volume, eu tenho a concentração do meu interesse. Existem outras técnicas que podem estar ligadas à complexação. Por exemplo, eu tenho uma solução contendo sulfato. Olha, eu não consigo titular o sulfato com EDTA, né? Então, portanto, não está havendo a formação do complexo. Só que se eu colocar nessa solução um volume de bário de concentração conhecida, aqui vai formar o sólido BaSO4. E o excesso de Ba2+, ele pode sim ser titulado como uma solução de EDTA. Então, titulação de retorno? Não, titulação indireta. Ó, o N do bário que você colocou, uma parte reagiu com o sulfato e uma parte reagiu com o EDTA. Só que eu quero analisar o sulfato, tá vendo? Então é um método de análise indireta. Eu quero analisar o sulfato usando a técnica
do que excedeu de bário para fazer o cálculo. Eu quero o sulfato. Então, coloquei um excesso de bário e o que sobrou titulei com o EDTA. Eu posso fazer isso com o níquel, eu posso fazer isso com o fosfato. Existem várias possibilidades que eu posso analisar um íon diferente, que teoricamente você não pode diretamente reagir com o EDTA, porque o EDTA ele só complexa com o metal, mas você consegue indiretamente fazer isso. Então isso é que é chamada de algumas outras técnicas, né? Ou seja, técnicas diversas.